make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Shalom, meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de reflexão, mais uma manhã de estudo, de conhecimento. Desejo que o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que vocês possam ter um dia de muito conhecimento, muito estudo, crescimento intelectual, moral e existencial. Meus filhos, dando sequência às nossas reflexões sobre ética e moral, tratamos lá do capítulo, não foi 10 de vocês, sobre o conceito de, capítulo 11 de vocês, sobre o conceito de ética e o conceito de moral. Vimos que a ética e a moral elas se diferenciam pela a extensidade, não é? A moral ela é menos extensa do que a ética, não é? Então, enquanto a moral ela é relativa, ela é individual, ela é particular, a ética ela é universal, não é? E faz uma reflexão crítica sobre os nossos comportamentos morais. Nós vimos, não é, que a moral ela muda de tempo, a moral ela também passa por uma progressão, não é, se tornando muitas vezes até em lei, e vimos que nem tudo que é moral é ético, né? E vimos também que nem tudo que é legal é ético, nem tudo que é ético é legal. Depois nós vimos no capítulo 12 a concepção de ética de 3 autores, Kant, Bertin e Stuart Mill. E vimos que Kant, não é, ele tem a concepção do seu pensamento ético na ética do dever, dos imperativos categóricos, não é? A obediência à norma, a obediência às regras, à lei, e vimos que a ética de Kant é do cidadão emancipado, não é, do ser autônomo, livre e independente. Vimos que a concepção da ética de Bertin e Stuart Mill é uma concepção de ética utilitarista ou consequencialista, não é? Que visa a consequência das suas ações, das suas escolhas, sempre um grau elevado de felicidade, um grau elevado de prazer. Tá? Mas que entre os dois filósofos utilitaristas, Bertin e Stuart Mill, eles se diferenciam, não é, em um ponto essencial. Para Bertin, prazer é prazer, lógico, prazer gera felicidade. Para John Stuart Mill, prazer é prazer, contudo, existe prazeres superiores e prazeres inferiores. Prazeres elevados, né? Prazeres menos elevados. E é lógico que para John Stuart Mill, ele vai priorizar os prazeres mais elevados, né? Os prazeres que ele chama de intelectuais. Então, a moral utilitarista de John Stuart Mill, ela é uma moral mais intelectualizada, porque ele vai dizer que existe, não é, prazeres momentâneos e prazeres, não é, eternos, ou prazeres, não é, que têm uma duração mais elevada do que prazeres momentâneos. Então, os prazeres momentâneos, nesse sentido, poderá trazer maior dor do que maior prazer, tá? Então, hoje nós vamos tratar de um quarto pensador no capítulo 13 de vocês, tá? Que é o filósofo florentino, né, italiano, que é o Maquiavel. Tá? Então, todos vocês já devem ter lido o Príncipe, ou ter visto falar no Príncipe. Né? Então, falar do Maquiavel é falar de um pensador extraordinário da filosofia, de modo especial que vai tratar a maneira, não é, de pensar a filosofia política, não é? E uma maneira de tratar também a filosofia ética de um contexto diferenciado, tá? Então, você já deve, além de ter visto falar do Maquiavel, você já deve ter ouvido, não é, alguém falar da expressão maquiavélico, né? Olha, fulano é alguém maquiavélico. O que nós devemos esclarecer é que o conceito de maquiavélico que chega aos nossos ouvidos não tem muita relação com o que Maquiavel pensou de fato, né, enquanto essa dimensão conceituada maquiavélica, tá?
Então, no próprio material de vocês, traz aí a diferença, não é, de uma citação que vai tratar sobre a dimensão maquiavélica, que vai nos mostrar que alguém maquiavélico, nessa expressão aí do fragmento do texto, seria alguém, não é, mal, seria alguém, não é, que não tivesse condutas éticas, morais, tá? Alguém que de fato fosse até diabólico. Contudo, o conceito, quando se lê, não é, as obras de Maquiavel, quando se lê o Príncipe, não é isso, tá? Porque o maquiavélico, na concepção de Maquiavel, seria alguém astucioso, né? Alguém esperto, alguém que tivesse sempre a um passo adiante do seu adversário, tá? Então seria alguém, por cima de tudo, virtuoso, astucioso, tá? Que não confiasse muito nos seus inimigos, tá? Não confiasse muito no seu próximo, tá? Então, não é levado tanto na concepção diabólica como alguém utiliza o conceito maquiavélico, tá? Então, meus filhos, falar do Maquiavel em relação à ética, nós temos que utilizar a obra O Príncipe, e no material de vocês ela vai citar justamente o Príncipe, tá? Então, o que significa a obra O Príncipe? Por que ele escreveu O Príncipe? Nós temos que entender, meus filhos, que essa obra O Príncipe, não é? Ela foi escrita em uma espécie de manual relacionando a teoria e a prática. Então, Maquiavel, ele vem de uma família influente, ele conviveu no meio da política, ele viu que era a realidade da política da sua época, que não é muito diferente da nossa realidade atual, tá? Então, juntando a experiência de vida que ele tinha na política, ele também viu a relação, não é, do contexto histórico que ele está inserido. Então ele está inserido, né, a obra O Príncipe está inserido diante de uma Itália fragmentada, dividida, com vários, não é, espécies de governo, não é, e muitos governantes não eram italianos, tá? Eram conquistadores. E o Maquiavel vai perceber muito também, diante dessa Itália fragmentada, ele vai perceber as consequências que tem a relação religião e política. Então, Maquiavel também faz essa relação de que a política com a religião, elas traz frutos que não são benéficos para o príncipe, não é? Para o principado, para o Estado. Então, o príncipe é uma espécie de manual que ele fez e deu para o seu, não é, governante, está aqui. Coloque em prática o que se está no príncipe. Então, o que é que ele vai falar que deve ser colocado em prática ao príncipe? Primeira coisa, né, ele vai pensar em um príncipe que unifica a Itália, tá? Unifique o Estado, porque um Estado fragmentado, ele é um Estado fraco, tá? A segunda coisa que o Maquiavel vai pensar no príncipe é que a política se separe da religião. Tá? Porque ele vai perceber que os valores religiosos, a ética religiosa, a moral religiosa é completamente diferente da moral e da ética política. Tá? O outro ponto que o Maquiavel vai tratar diante do príncipe e diante, não é, do seu pensamento de modo geral, é que as pessoas, não, elas são egoístas, elas são más, tá? Ela semeia a discórdia, não é, o tempo todo. Então as pessoas não são confiáveis. Então o Maquiavel escreve no Príncipe, não é, que o príncipe, o governante, ele não deve estar preocupado em ser amado, tá? Ele deve se preocupar em ser temido. Se ele puder ser amado e temido, ótimo. Mas se ele não puder ser amado, que ele seja pelo menos temido. Então, o que é o que o Maquiavel vai escrever entre o amor e o temor? Não é? O Maquiavel vai dizer que o temor ele está entre o amor e o ódio. Então, o príncipe ele deve também se preocupar em não ser odiado. Por quê?
No tocante à política, no tocante ao governo, ele pode perder o poder tanto pelo amor quanto pelo ódio. Mas pelo temor não, porque o temor as pessoas respeitam, as pessoas têm medo, não é? Com o ódio não, as pessoas não é, acabam também tramando maneiras e meios para tirar do poder. Então o príncipe ele deve se preocupar com esses três aspectos: em não ser odiado, tá? Preocupar em ser temido, preocupar, não é, não ficar preso em querer somente em agradar para ser amado, tá? Porque o Maquiavel vai perceber que as pessoas, enquanto você agrada, elas te aplaudem, né? Enquanto você agrada, as pessoas te elogiam, te puxam o saco, né? Mas quando você não agrada, elas te jogam, né, fora, cartas fora do baralho, tá? Então Maquiavel vai dizer, no tocante, não é, a ética, a partir desse contexto que a gente discute, é que o Maquiavel vai perceber e vai falar que a ética da política ela é completamente diferente da ética universal que já havíamos falado, ela é completamente, não é, da moral que nós já havíamos falado, completamente, não é, da ética do valor de Kant, tá? Então Maquiavel ele vai criar uma concepção de ética chamada a ética das circunstâncias, tá? Ou seja, o que o Maquiavel vai criar é uma nova forma, uma nova maneira de se discutir ética. Então, se em Kant, se a ética não é comum, a ética corriqueira do nosso dia a dia é a ética que visa, não é, os meios para alcançar os fins, em Maquiavel é diferente, não é? É como se os fins justificassem os meios. Então, o que o Maquiavel vai tratar nessa questão da ética, pautada no príncipe, não é? Que o príncipe é o governante, tá? É que o príncipe ele não deve ficar preso na moral religiosa, o príncipe não deve ficar preso na moral social, o príncipe ele não deve ficar preso, não é, na ética universal comum que havíamos falado, a ética do dever, tá? Mas que o príncipe ele cria uma nova maneira, uma nova forma de pensar e dialogar sobre a ética. Como assim, professor? Ou seja, se ele tiver de mentir, ele mente. Se ele tiver de roubar, ele rouba. Se ele tiver até de matar, ele mata. Desde que seja para o benefício do Estado. Então, aqui é que Maquiavel, não é? Ele confronta com os valores religiosos. É aqui que Maquiavel, né, ele confronta com os valores morais e ética do cotidiano, que nós somos acostumados a falar e a discutir. Tá? Então, para Maquiavel, se o príncipe precisar, não é, imagina que ele descobre que um inimigo está tramando sobre ele em tomar, não é, o seu trono com 100 pessoas. Então, Maquiavel vai calcular isso. Então, para o benefício do Estado, para o benefício da maioria, se ele tiver de matar essas 100 pessoas, ele mata, ele sacrifica. Tá? O que ele vai dizer é sacrificar as 100 de uma única vez e justificar a morte desses 100 para o benefício de um todo Estado. Ele vai dizer, o príncipe não pode, não é, sacrificar as 100 uma por dia, porque isso vai causar o ódio, né, das pessoas, então acaba comprometendo o seu trono, o seu reinado, tá? Então Maquiavel também ele vai tratar, em forma, não é? O Maquiavel trata da seguinte maneira: chegar no poder, todo mundo pode chegar. O extraordinário, o maquiavélico, é como você deve se manter no poder. E se mantendo no poder, não é? Você pode se manter o poder sendo, não é, astucioso, tá? Não confiar nos seus inimigos, não confiar, não é, nem nos seus amigos. Então, o Maquiavel, diante do príncipe, ele vai tratar, não é, sobre o conceito de virtude e fortuna. Você pode chegar, não é, pelo dinheiro, pode chegar pelos ricos ao poder e você pode chegar pela sorte, tá? Então, chegar no poder não faz muita diferença, não. O que importa é como você vai se manter, tá? Vai se estruturar no poder, tá? O Maquiavel também vai tratar sobre as armas, não é? Armas
que pode ser mercenárias, não é? E pode ser armas próprias, pode ser armas mistas, não é? Então Maquiavel vai dizer que para um príncipe se manter no poder, ele tem que ter o seu exército, suas armas próprias, né? Muito cuidado com os mercenários, né? Porque mercenários eles são corajosos entre os amigos e covardes entre os inimigos, tá? E para encerrar no conceito de Maquiavel, vocês devem, não é, lembrar de que o Maquiavel ele fala, não é, o príncipe, não é, e a ética ele fala para a questão política, tá? Então você não deve separar essa dimensão da ética da política, tá? Maquiavélica, diferente das outras formas de ética que vamos falar e que já falamos. Então, Maquiavel é o único pensador que a gente pensa em ética de circunstância, é o único pensador que nos leva a pensar em ética dos fins, tá? Então, em Maquiavel, os fins justificam os meios. Fora dele, não temos como pensar sobre isso. Tudo bem, meus filhos? Faça a leitura desse capítulo, faça a resolução das questões. Qualquer coisa, estou no grupo, é só questionar. Beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!